Seja muito bem-vinda ao Idencast, o podcast da identidade empreendedora. Eu sou a Ana. E eu sou a Letícia e juntas somos as donas do Idencast. Esse é o episódio número 9 e a convidada de hoje é a gente! E o episódio de hoje é um episódio muito especial. É um tema onde a gente já falou tanto no Idem, já falamos aqui também entre outros episódios com outras convidadas, que é sobre a mulher e a maternidade durante a carreira. E para esse episódio, nós treinamos a nossa IA do Idem e nós pedimos para que ela nos fizesse as perguntas. Então, nós vamos ler as perguntas exatamente como se alguém estivesse nos entrevistando. A gente sempre escuta que a maternidade muda tudo, mas ninguém fala o quanto ela bagunça e ressignifica a nossa relação com o trabalho. Como foi para cada uma de nós esse tempo antes e depois? O que mudou na mulher e na profissional depois de se tornar mãe? Que tudo, né? Uhum. Posso começar, né? Uhum. Então, eu tive uma gestação planejada. Inclusive 2 gestações, né? Tive uma perda e tenho um Matheus de 7 anos. As 2 foram planejadas, então eu acredito que essa mudança já aconteceu quando dá a decisão de engravidar. Então eu já trabalhava, eu fui uma mãe assim já mais velha, né? Eu tinha 29 quando eu engravidei. Então eu já trabalhava, já estava no mercado de trabalho há algum tempo. Na época eu era CLT, então da gestação do Matheus, né? E peguei a licença maternidade e os planos era voltar a trabalhar meio período. E aí o Matheus nasceu, tivemos algumas mudanças na empresa que eu trabalhava, eu teria que ser realocada para um outro setor, na qual também não fazia muito sentido para mim. O Matheus era PLV, tu já falaste sobre o Davi também disso, né? Então é um quadro que também exige mais cuidado para eu colocar ele na escolinha aos 4 meses. E aí, então, eu decidi por, naquele momento, pausar a minha carreira. E aí eu comecei a conciliar junto com outras coisas. Enfim, na época eu trabalhava com contabilidade. E aí, quando ele teve 2 anos, foi onde eu fiz a transição. Então, eu dei uma pausa na carreira, fiz a transição. Na segunda gestação, eu planejei também, já estava muito na minha cabeça que eu queria alguém para me ajudar em casa, com as coisas de casa, para que eu tivesse esse segundo filho, justamente para conseguir conciliar, porque eu não queria dar essa pausa que eu dei, né, com o Matheus na época. Então, acho que essas foram as mudanças. Como profissional, cara, mudou tudo, porque a minha transição de carreira foi depois. Então, eu acredito que o porquê muda muito depois que a gente tem filho. E a gente também se torna, assim, muito mais, eu vejo, né, muito mais eficaz. Como a gente tem menos tempo, a gente é obrigada a se tornar mais presente. Então, quando tá trabalhando. E quando tá com a criança, né? Talvez é a nossa maior exigência e também o nosso maior desafio. Foi isto. Então, o Davi também foi planejado. Eu tive mais tarde que tu. Eu comecei a tentar engravidar ali com 29, mas eu engravidei, perdi. E aí consegui engravidar do Davi eu já tava com 30, beirando 31. E ganhei o Davi com 32. Bom, não vou fazer essas contas aqui agora, porque não vem ao caso. Mas antes, como eu trabalho com serviço, e isso depende da minha presença, eu não consegui parar a minha carreira. Na verdade, eu não consegui, não. Eu tomei essa decisão de não parar, de continuar, até porque quem não é visto não é lembrado, e eu trabalho diretamente com serviço, eu sempre precisei estar ativa nas redes sociais e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu, mesmo tendo sido planejado,
O meu parto, como eu optei pelo parto normal, eu também não sabia quando que eu ia ganhar o Davi. Então, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar parada. O que eu fiz? Eu parei 15 dias, em torno de 15 a 20 dias antes da data provável do parto. E o Davi veio de quase 40 semanas. Eu queria matar ele, porque eu poderia o quê? Tá trabalhando para depois ficar mais tempo com ele. E no fim, eu já tinha programado também a volta. E aí, como ele veio muito tarde, a minha volta foi depois de 29 dias. Foi bem complicado, principalmente em relação a cansaço, tá? Foi muito complicado, mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio. Minha mãe ficou com ele por muito tempo, ficou quase um ano com ele. E nessa época, que ele era recém-nascido, eu levava ele pro trabalho. Porque o Davi mamava de 40 em 40 minutos. Então, eu atendia uma paciente, subia, dava mamar e depois descia e atendia outra paciente, subia. E assim fui seguindo até ele fazer os 4 meses e eu cansar e estar exausta do APLV e ir pra fórmula. Daí eu parei de amamentar. Então, eu acho que o que mudou depois, na minha vida, depois de eu me tornar mãe, foi muito a questão de horário. Porque antes eu sempre fui muito focada em trabalhar. Minha vida sempre foi trabalhar. Sempre fiz a parte de lazer, mas a parte de lazer, ela estava muito associada a exercício físico, ir à praia, caminhar na praia. E trabalhar sempre foi uma coisa muito forte no meu tempo. Então, isso mudou. Eu tive que parar de trabalhar de manhã. Então, hoje eu aceito isso. No começo foi bem complicado eu aceitar. Hoje eu não atendo de manhã. Eu fico com ele, 100% com ele. E eu atendo só à tarde. Então, eu acho que o que mudou pra mim foi essa questão de ajustar o horário. Acredito também, assim, o trabalho, para muitas de nós, ele entra como um valor. Então, como tu falou, né? O meu lazer era isso, aquilo. Eu tinha muito espaço para trabalho. E é isso, né? Principalmente quando a gente já empreende, quando o negócio é nosso, é muito diferente, é o que eu te falei, né? Quando eu engravidei do Matheus, era outra mentalidade, era outra cabeça. Eu era CLT. Então, a única coisa que eu queria era ajustar o meu horário, né? Mas eu passei, apesar de na época eu já ter um cargo de liderança, treinei uma outra pessoa, enfim, mas eu tive um certo prejuízo na carreira naquele momento. E eu acho importante a gente trazer isso. Eu treinei uma pessoa para ficar no meu lugar durante a gestação. E aí, durante a licença maternidade. E um pouquinho antes da licença maternidade, eu peguei férias, uns 15 dias de férias. E não deu certo. A pessoa queria ficar no meu lugar. E eu, na época, me responsabilizei muito. A culpa foi minha. Eu era a coordenadora. Eu tinha que ter visto aquela pessoa, diante da minha ausência, a habilidade de liderança dele não estava desenvolvida. E aí a empresa, na época, optou por me substituir, né? Por colocar, realmente foi realocada uma pessoa de um outro setor para o meu setor. E aí, quando eu voltei, eu teria que voltar para um outro setor. Até por questão salarial, enfim, várias coisas, né? Que agora não vem ao caso. Mas eu acredito que isso acontece com muitas mulheres também. Quando eu saí, o plano era voltar meio período. Era o acordo. Era o que estava certo. E, de repente, aquilo que estava acordado já não era mais o acordado. E muitas mulheres passam por isso. Eu que já tive também como RH de empresa, cada vez que uma mulher sai, a gente se pergunta, será que ela volta? Porque a gente não sabe. Então, para a empresa, e eu vejo que isso é uma das questões de contratação, não é à toa que quando a gente vai fazer o exame admissional é perguntado se a gente está grávida. Então, assim, é muito triste. Neste sentido, o mercado de trabalho, ele exige isso. Quando a gente vai contratar uma pessoa, tu tem uma única pessoa para trabalhar contigo. Tu vai pensar, sim, algumas vezes, se tu vai contratar uma pessoa que tá recém-casada, que tem um plano de ter filho daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. A gente vai pensar numa contratação, a gente vai pensar. Ainda que a gente seja mulher, a gente vai pensar nisso. Porque a gente sabe que durante o período, se tu tem somente uma pessoa para trabalhar contigo, como a maioria de nós, né, que somos autônomas, que prestamos serviço, são poucas pessoas. Tu não tem uma equipe inteira para treinar, para substituir. Então, faz parte, né? É verdade.
prestadoras de serviço que dependem de uma ou duas pessoas, e geralmente são mulheres, a gente sempre vai pensar e pedir que avise antes, mas às vezes foi na surpresa, aconteceu, enfim. Como essa tua segunda, né? Tu nem comentou. Essa tua gestação de agora. A terceira, no caso. Né? Não tava assim planejada. De repente, só foi no fluxo, né? Vai ser tudo criado igual. Tudo no mesmo saco. Vamos lá. Vocês lembram do primeiro momento em que sentiram o peso de conciliar tudo? Pensaram, como eu vou dar conta? Eu não sei se eu lembro do primeiro momento disso. Mas o fato é que esse momento acontece quase todos os dias. Porque é algo que eu trabalho em terapia, tá? Eu como paciente, não como terapeuta. Esse dá conta. Tem mulher que às vezes fala assim, eu não dou conta de tudo. Eu não gosto quando a gente diz, né? Eu não dou conta. Eu dou conta daquilo que é a minha prioridade. No outro podcast eu falei sobre as prioridades não serem no plural. E eu vejo que isso é muito essencial. Então, esse peso, assim, eu não lembro exatamente quando. Mas eu acredito que desde como foi planejado ali, eu já tinha percebido. Porque eu já queria, o meu plano já era voltar a trabalhar meio período, né? Então, ali eu já sabia. Também por uma opção minha. Eu acredito que tem mulheres que optam por não pausar, continuar e nem diminuir. É uma opção, né? Tem uma rede de apoio, tem babá, tem escola, tem, enfim, família. E é uma opção. Como também tem tantas outras que a gente conhece que realmente pausam, às vezes, a carreira por alguns anos, né? Por 5, 6 anos. Às vezes tem 2, 3 filhos, enfim. Então, eu acredito que esse peso do conciliar tudo vem muito da nossa crença de achar que as coisas vão voltar. Então, assim, não, eu vou engravidar, mas daqui a pouco eu volto. O corpo volta, o trabalho volta. Eu lembro que uma vez eu conversei isso contigo, né? Nada volta. Pior coisa que tem na nossa cabeça. Então, quando a gente ressignifica essa crença de voltar, coloca uma crença de que vai mudar. Agora é diferente. Vai nascer uma mãe, nascer um filho, nasce a mãe, é tudo diferente. Nunca mais vai voltar. Vai mudar e pode ser para melhor, inclusive. Isso tira um pouco desse peso. Então, para mim, essa questão de dar conta de tudo, no começo, por mais que eu tenha planejado a gestação do Davi, para mim foi muito difícil encarar de frente que eu não conseguia fazer tudo que eu fazia antes. Porque, assim, eu sei que a gente fica grávida por 9 meses, na verdade 10 meses, né, 40, 42 semanas, só que tu tá te preparando ali para ter um bebê, mas tu não te prepara para questão de falta de tempo. Tu não te prepara para isso. E aí, quando o bebê nasce e ele depende 100% da mãe, o pai pode fazer o papel dele, né? Pode ser um pai presente, mas o filho é da mãe, é 100% da mãe. A teta é da mãe, não adianta. Então, existe esse vínculo que ninguém vai tirar. E essa questão de conciliar tudo, para mim, foi muito complicado no início, que eu vi que eu realmente não conseguia. Então, eu tive que estipular horários. E aí foi onde eu tomei a decisão de não trabalhar de manhã, que foi muito difícil eu realmente não trabalhar. Porque a gente trabalha com rede social. Então, eu falava que eu ia estar de manhã em casa para cuidar do Davi, das coisas do Davi, mas eu ficava postando stories, respondendo direct, respondendo WhatsApp. E agora eu marco uma reunião ou outra de manhã, mas a minha prioridade é ficar com o Davi. Então, isso também, o Davi vai fazer 1 ano e 5 meses. Foi um bom tempo. Eu digo que hoje eu faço isso sem culpa, mas eu fiz por muito tempo me culpando. Fiz por muito tempo tentando dizer assim, não, eu tô fazendo isso, mas eu tô dando conta, porque daí eu tô aqui com ele e tô respondendo e tô... Não. Então, assim, foi por muito tempo, muita terapia e aqui estamos. Como é conviver com a cobrança de ser produtiva, mesmo exausta? Não sei.
Não sei te responder, porque hoje, especialmente hoje, o Davi acordou 5 horas da manhã. Pra vida. Ele acordou. E eu fui dormir 1 hora da manhã, porque estou fazendo black dos meus cursos, então tava definindo qual curso que ia entrar, enfim, fiquei resolvendo isso depois que ele dormisse ontem à noite. Então eu fiquei até 1 hora da manhã resolvendo isso, e ele acordou pra vida com o Guigo. O Guigo tá indo treinar às 6 horas, e ele acordou 5 horas, 5h20, por aí. E aí eu que tive que ficar assim. E eu disse, meu Deus, eu tô exausta. Eu fui ver ali patati patatá com ele. Eu meio que dormindo, ele meio que ele super acordado. E assim, depois que eu acordei, de fato, eu tomei um banho, tomei café, me maquiei e saí pra trabalhar sem pensar que eu não tinha dormido bem, sem pensar. Então, eu acredito que a gente acaba, às vezes, na grande maioria das vezes, fazendo algumas coisas como se elas não tivessem acontecido. Então, assim, fingir que eu dormi. Isso eu fiz muito na época do APLV, porque o Davi não dormia, né? Então, até eu descobri que ele tinha APLV, foi a treva. Eu fiquei ali alguns meses sem dormir. Sem dormir. Ah, não é uma... Não. É sem dormir. Sem soneca, sem soneca, sem... Todo mundo, assim. o recém-nascido dorme 22 horas. Assim, o de vocês. O meu nunca dormiu. Não dormia. O Matheus não dormia 2 horas. 2 horas. Então... Eu lembro, assim, de ter dias, durante o dia, de ele não fazer uma soneca de nada, nem 10 minutos. E o APLV foi muito... Me trouxe muito essa questão de trabalhar, ser produtiva e estar exausta. E eu acho que eu aprendi muito nessa época, porque eu precisava muito ser produtiva. Eu acho que hoje na nossa vida de rede social, de ter que estar ativa, ter que pensar em um conteúdo, ter que ainda, além de tudo, gravar um conteúdo, né? Então, eu acho que eu aprendi a conviver com isso. É bem conviver. Eu acho que eu não aprendi. Tu não? Não, porque, por exemplo, eu te falei, né? A gente chegou aqui, eu falei assim, tem que fazer um story. Porque hoje eu simplesmente esquece. Não fiz story. Fui no mercado, o Matheus tá 15 dias tomando medicamento, hoje tinha prova, eu fui estudar com ele, arrumar as coisas pra estar aqui. Eu acredito que tem uma questão de uma visão nossa do que é ser produtivo. Tem isso. E tem assim, até hoje eu vi um story de um Reels de uma empreendedora. E tava assim, ela fazia uma pergunta. Como foi pra você começar a trabalhar como mulher e deixar de trabalhar como homem? Tem muitas mulheres que caem nessa realidade quando o filho vem. Sabe que eu trabalho muito com isso, né? Da questão do feminino. Então, assim, nós mulheres, naturalmente, nós não somos 100% produtivas todos os dias. Logo de arrancada, dentro de 30 dias, nós temos 4 fases do nosso ciclo menstrual. Ali, já tem uma semana que a gente tá mega produtiva, tem uma semana que a gente quer se enfiar no buraco, tem uma semana que a gente tá com dor, e tem uma semana que a gente tá voltando a viver. Né? Então, assim, eu de verdade, quando eu tenho assim, um projeto, algo que eu preciso lançar, eu sempre coloco na fase do meu mês, depois que a minha menstruação para. Porque eu sei que ali eu vou estar realmente muito produtiva. A minha cabeça vai estar boa. Então, tu entende que o homem, ele passa... Nós estamos falando dentro de um mês, né, gente? O homem, ele passa todos os dias, os 30 dias, o hormônio dele é a mesma coisa, a taxa de hormônio não baixa. Então, ele é muito mais produtivo que a gente. Ele executa muito melhor. E testosterona é testosterona, sim, né? A gente, às vezes, né, tem que colocar um negócio. Coloquei ainda não, porque eu ainda não tive coragem, mas... Entende? Então, é diferente. O jeito de trabalhar é diferente. E eu acredito que a gente se cobra e se compara muito aos homens, né? As mulheres, né? Vamos honrar aquelas que vieram, mas elas, às vezes, elas também fizeram uma bela caca, né? Porque elas queriam direitos iguais. Que direitos iguais, gente? Nós somos pessoas diferentes. Né? Então foram pra rua, direitos iguais, vão trabalhar, se enfiaram tudo dentro das indústrias e agora nós somos o quê? As loucas do trabalho, porque a gente aprendeu isso.
Então, assim, a gente foi inserida numa sociedade que de verdade queria sair de dentro de casa, queria não ter mais os trabalhos de dentro de casa e ir pro mercado de trabalho. Então, a tua mãe já era no mercado, tu foi criado num ambiente que a tua mãe estava no mercado de trabalho, eu também fui criada num ambiente de mercado de trabalho, mas eu acredito que muitas de nós ainda foi criada, educada com a mãe dentro de casa, né? Era dona de casa. Então, são educações diferentes, são tempos diferentes. E quando a gente percebe que aquela mãe que está dentro de casa também é produtiva, a nossa crença muda em relação a isso, né? Porque... Cara, tá, beleza, tu não fez um story, né? Ou tu não sei o quê. Pô, tu produziu pouco aquela noite. Tava produzindo leite, tava produzindo colo pro teu filho, tava ali quantas vezes vigiando o sono dele. E qual era a tua métrica de produtividade? Atendi tantos pacientes, faturei tanto, estive nas redes sociais ativa todos os dias, né? Então, né? Desculpa. A métrica muda. Não, realmente, a métrica muda mas até tu chegar nesse lugar, né, de que eu não preciso mais comparar o meu número de atendimento, meu número de faturamento, e sim, o quanto eu sou produtiva também em casa com o meu filho, isso é uma questão de mudança de mentalidade, de aceitação. Então, vai aí algum tempo de terapia, e tem muita gente que acha que não precisa tratar isso, que, eu vou conseguir, aí quando vê tá toda... bugada. Eu vou te falar que eu tenho crenças ainda, assim, que são desafiadoras pra mim. Às vezes, assim, ó, eu vejo, às vezes, o compartilhamento de mulheres que dizem: nossa, depois que eu tive meu filho, aí mesmo que eu fiquei produtiva. Daí mesmo que eu fui fazer, daí mesmo que eu... Aí que eu fiz dinheiro, daí, né, porque eu tinha um filho pra criar, não sei o que, não sei o que. Cara, sabe, o meu mecanismo natural, sem pensar, não é esse. O meu mecanismo natural, se por exemplo, assim, meu filho tá doente, meu filho tá com isso, com aquilo. Não, vou fazer mais dinheiro. Não, o meu, eu vou parar tudo. Então. Naturalmente, eu sou essa pessoa. É porque eu me trato, né? Não é que eu sou tratada, não. Eu me trato. Eu tenho meu marido, minha mãe, né? Que tem uma rede de apoio que tá ali e dizer: oi, querida, não dá pra surtar agora, vai trabalhar. Porque eu naturalmente, assim, na minha cabeça, é só, vou parar tudo. Quando eu penso que eu não estou dando conta, na minha cabeça, a primeira coisa que eu vou parar é o meu jeito de trabalhar. Tu entende? Entendi. Pra mim... E como isso é diferente? Não, por isso, eu sei que tu não é assim. Eu não sou assim? Exatamente, por isso eu quero... Por isso eu te falei assim, ó, eu não sei se eu preciso mudar, mas é algo que eu trabalho na minha cabeça. Eu, por exemplo, pra mim, não trabalhar de manhã já é muita coisa. Mas o que eu fiz? Abri outra empresa. Isso, o Davi, entendeu? com 4 meses, eu abri uma empresa de confecção de biquíni. Mas eu estipulei números, limites, quanto tempo eu não fui, assim, eu fui na loucura de vou abrir uma nova empresa, mas não vou abrir uma loja. Não foi, assim, esse nível de loucura. Foi uma loucura pré-determinada, com números de peças. Não, eu só vou vender novembro e dezembro. Depois, acabou. Eu só volto com a nova coleção em junho para fazer a produção. E aí, de novo, venda só em novembro e dezembro. Então, claro que essa é a minha segunda coleção. E eu vi que o estouro que foi... Então, assim, eu vendi a pré-venda muito rápido. Foi coisa de 40 minutos. São lindos, né? Eu vendi muito rápido. Tô ali com mais uma sacolada no carro. E vai ser aquilo ali. O que vender, vendeu. Acabou. Então, isso eu coloquei muito na minha cabeça. Eu não vou ficar, acabou, pede mais, faz de novo. Não. É aquela quantidade, vamos vender e pronto. Mas foi com 4 meses. O Davi tinha 4 meses e eu defini. Além de tudo, vou abrir uma empresa. Então, mas a tua intenção com os biquínis era rentabilizar? Era uma questão financeira? Então... Também, mas era uma questão de assim, ó. O que eu vi muito quando eu tive o Davi? Que o consultório, ele precisava de mim. E eu queria muito algo que não precisasse de mim. E quando eu fui trazer isso pro Guigo, eu ficava falando, porque daí não vai precisar de mim dele. Óbvio que vai precisar de ti. Ele não entendia
que o biquíni ele se vende sozinho. Se eu quiser deixar 100 peças de biquínis em uma loja e deixar lá com preço, depois eu só passo e pego e vejo quanto que deu. Claro que não vai ser assim, né, gente? Óbvio. Sim. Mas Uhum. ele se vende sozinho. Agora, o meu serviço, para eu fazer uma bunda, para eu fazer um abdômen, eu preciso estar lá fazendo. Perfeito. Então, por isso que eu coloquei mais profissionais no consultório. Por isso que, principalmente depois que eu engravidei do João, a primeira coisa que eu fiz foi abrir lista ali para colocar profissionais. E hoje eu tô com 3 profissionais atuando no consultório para que ele funcione, mesmo eu não estando. Tanto que dessa vez eu vou ficar mais tempo fora, me permitir ficar mais com o João. Até porque agora serão 2 meninos pequenos, né? Então, me permitir ficar mais tempo fora. Tudo isso porque, engravidei de novo, já sei como é que foi com o Davi, então agora vamos colocar mais pessoas. Temos aí também a questão do biquíni, mas o biquíni ele tá crescendo de forma devagar. Para um dia, talvez, eu abrir uma loja, e se eu quiser ficar com os meus filhos em casa, tá tudo bem. Uhum. A gente coloca alguém para trabalhar. Uhum. Eu gosto de ouvir. Que bom que a gente tem, né, percepções diferentes. E sabe o que é o pior nisso tudo ainda? Eu vou dizer que isso é uma coisa que isso tem que tratar de verdade. Porque quando eu digo assim, eu tô com um desafio, né? Por exemplo, o Matheus agora tá num quadro de ansiedade. A gente tá vendo prejuízo escolar, né? Já que estamos falando de maternidade, essa é a situação. E se eu opto, por exemplo, vou parar, vou fazer só online, enfim, é uma carga tão grande para um filho, sabe? Assim, não é como se não fosse justo. A carga sistêmica que vai para um filho, tipo, não, eu tive que parar, ou eu tive que largar, ou eu tive. Então, não é justo com os filhos isso também. Por isso que eu digo que é uma questão de decisão, de escolha, de prioridade, de também da realidade de cada família, né? Da realidade e dos acordos do casal. Eu acho isso bem importante, né? São os acordos que tem com aquele casal. Tem casais que fazem um acordo de um trabalhar igual um doido e o outro vai trabalhar um pouco menos. Tem casal que vai fazer o acordo de os dois trabalhar e vão deixar o filho com alguém. Então, né, é muito relativo essa questão. Próxima. Tem uma boa aqui. Vocês acham que a maternidade... essa é boa. Vocês acham que a maternidade trouxe mais força ou mais medo? Mais medo. Eu sou uma cagona agora. Ai, não acredito. Não. Agora era o momento, eu tinha certeza que tu ia dizer que era mais força. Mais medo, só abrir uma loja. Não, mas é que assim, eu pensei em, tipo assim, coisas radicais. Eu não pensei nisso. Eu pensei em coisas... Por exemplo, antes, eu acho que eu me aventurava muito, assim, não em coisas empresariais, mas na vida, sabe? Hoje em dia, eu fico pensando, mas se eu for fazer isso agora... Vamos dar um exemplo. Se eu for andar nessa montanha-russa aqui, talvez eu morra. Para, amiga. Gente, quase morri. Não, isso aí com certeza. O pior é quando o teu filho vai entrar na montanha-russa. Não vai, né? Guria, vai, tu quase vai morrer. Eu fiquei gritando o tempo todo assim, ó, segura ele. Não aproveitei nada da montanha-russa. Nada, eu não consegui nada. E assim, depois daquele dia, eu nunca mais fui nem com ele do meu lado e nem eu atrás. Sempre eu na frente, porque senão eu não consigo. Eu, em relação a coisas radicais, muito cagona. Em relação a coisas da vida... obstáculos da vida, passo chutando tudo, porque tem coisa mais importante do meu lado, sabe? Então, acredito que existe aí um medo de morrer muito grande, que agora tu deixa... Quem é que vai cuidar? Tu fica com aquele medo de morrer. Então, para coisas da vida é complicado, mas para questões de obstáculos da vida, a gente se torna muito mais forte. Eu acredito também que eu me tornei, que a maternidade me deixou mais forte, com certeza. É muita resiliência, né? Nossa, e a gente tem que ter força pra tudo, né? Tem que ter, assim, uma... Não, assim, aquela força condensada em calma, tu quer dizer, né? Porque senão, né, pode dar um BO. Vocês já abriram mão de oportunidades em nome da família? E como se sentiram com isso?
Pra mim, isso bem complicado. Sim, eu abri algumas e foi complicado porque, como eu já falei, a minha questão com o profissional, ela tá muito à frente. Isso eu acho que tem tudo a ver com a minha mãe, né? Eu nasci ali com uma visão totalmente empreendedora, de uma pessoa que sempre trabalhou, ela e o meu pai, então eu sempre vi isso como algo muito massa. Eu nunca vi trabalho como um fardo, nunca. Eu sempre vi trabalho como algo incrível, porque meus pais amavam o que faziam, tanto meu pai quanto a minha mãe. Então eles chegavam em casa conversando, falando e sempre muito felizes com o trabalho. E abrir mão de tanto trabalhos, né, serviços, quanto dar aulas em alguns lugares legais, quanto congressos e por assim vai. Já deixei de abrir mão de bastante oportunidade. E dói. Dói e assim, enfim, pra mim que pausei, né? Eu já comecei pausando, então eu já comecei abrindo mão. E a minha cabeça, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho uma paciente que eu preciso atender às 19 horas. A minha cabeça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: quem vai pegar o Matheus? Qual é o dia da semana? César vai conseguir pegar? A minha mãe vai conseguir? Sabe? A minha cabeça, ela sempre... Qualquer coisa que eu tenho. Tu me convidou pra gente ir num evento. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Matheus. Eu acredito que isso é muito diferente com o homem. Sim, Eu totalmente. tenho o evento, tenho a viagem, tenho não sei o quê. Claro que eu tô te falando, né? Volta a repetir sobre os acordos de cada casal. Eu sei que nós, enquanto família, temos esse mesmo tipo de combinado. Mas lá em casa, o combinado eu vou ter que pensar. Sou eu a pessoa que pensa. Então, eu acredito que é isso e sim, e dói, né? E Dói. Dói. E assim, é engraçado porque o filho é tão da mãe que é a gente que muda o trabalho, é a gente que para de trabalhar, é a gente que deixa de dormir, por mais que tenha aí uma ajuda do pai. Ajuda não, né? Não é ajuda que se fala, né? Não, o pai não ajuda, né? O pai não ajuda, ele o faz papel a do parte pai, dele. o papel do pai, Mas eu acho engraçado, assim, hoje o Guigo, ele tem uma mentalidade de tenho que ir, tenho uma reunião, ou tenho que ir em qualquer lugar. Ele vem falar comigo na questão de, tipo, quem é que vai ficar com o Davi? Tu pode ficar? Porque ele sabe que eu também tenho horários. É igual essa semana eu cheguei pra ele e eu tô aí na finaleira dos meus atendimentos por conta do João, que eu vou terminar um pouquinho mais cedo. E eu falei, Guigo, essa semana, até eu terminar, eu só consigo buscar o Davi nas terças. Porque ele tem um compromisso inadiável toda terça. Mas os outros dias não. Os outros dias vai ser tu. E eu sei que isso pesa também pra ele, porque ele também tem as coisas dele. Só que eu eu nem consegui questionar. Eu nem consegui perguntar se poderia ser. Eu já... Porque não tenho a possibilidade de mudar por conta dos... Uma comunicação bem assertiva. Uma comunicação bem assertiva. E eu acredito que essa questão de combinar, hoje eu vejo que ele pensa assim, eu tenho isso. Ele não vai marcar. Às vezes ele até marca e fala, tá, mas é daqui 15 dias. Qualquer coisa a gente coloca alguém pra cuidar, se não puder. Então, isso muda pra todo mundo. Muda. Mas é a gente que, se a bomba estourar, é a gente que vai desmarcar. O Davi ficou doente esses tempos e tive que levar correndo pra Unimed. Eu que desmarquei os meus pacientes. Não foi ele que desmarcou. E não é uma questão, não foi ele. Não é sobre isso. É que o filho é da mãe, gente. Eu que vou levar ele no médico. Pra gente ir encerrando... A maternidade, ela também desperta uma versão mais criativa, mais sensível e mais intuitiva da mulher. Como que tu acha que isso impactou ou se isso gerou algo para dentro do teu negócio? Eu acho que na parte criativa veio aí a questão dos biquínis, né? Que foi uma questão bem pós-maternidade ali. Tinha acabado de passar pelo puerpério, 4 meses depois. E entrei nessa onda.
E intuitiva também. Eu acho que agora a gente se coloca em outro lugar. E acaba sempre repensando algumas coisas, alguns lugares, algumas pessoas. Então, acho que sim, a gente fica muito mais intuitiva. E tu? Não é mais só sobre a gente, né? Não. Eu acredito que o criativo também. Por eu ter feito a transição depois, então eu criei por A mais B qual era a maneira que eu iria, qual era o negócio que eu iria fazer para que eu conseguisse conciliar com a maternidade. Então, com certeza, eu acredito que talvez se eu não tivesse tido o Matheus, claro que eu ainda tive a questão da pandemia na época, mas a minha transição de carreira, ela iria demorar talvez mais. Tanto que quando eu voltei ao mercado de trabalho, depois dessa pausa, eu cheguei a voltar a trabalhar numa empresa. Aí depois veio a pandemia, enfim. E aí eu fiz a transição mesmo. Mas também nessa empresa também era meio período, era tal horário e tal. Então eu acredito que sim, a gente vai dar se a gente quiser trabalhar e conciliar, a gente vai dar um jeito. E eu admiro muitas pessoas que trabalham assim o dia todo numa empresa, dependendo de horário, e tem filho e tudo isso, né? Eu também admiro, porque eu acredito que deve doer muito. Uhum. E principalmente, às vezes não tem escolha. Exato. Às vezes não tem escolha. Exato. Então, se a gente pudesse resumir, para nós encerrarmos, se a gente pudesse resumir a maternidade em uma palavra que represente o impacto na carreira, qual seria? Ai, não sei resumir nada em uma palavra. Eu acredito que eu resumiria em propósito. Boa. Propósito. Vou te copiar, então, porque eu não sei resumir. Mas, eu queria dar um conselho ali pra mulher que tá vivendo esse caos entre trabalho e maternidade. E tratamento. Acho que essa é a melhor. Se enxergar os sinais. Sempre haverá sinais. Sinais de que não está tudo bem, sinais de que precisa de mais atenção, a mãe precisa de mais atenção e não o bebê. O bebê já está com atenção até demais. Então, notar esses sinais da mãe e buscar ajuda. E aceitar ajuda, porque às vezes a gente acha que viramos mães e viramos super poderosas. Agora a gente não precisa mais se cuidar. Isso entra muito a questão do meu serviço. Eu atendo muito pós-parto. E as mães, elas vêm pra mim depois de 2 anos. Elas esperaram 2 anos pra se olharem no espelho e verem que não estão bem. E não é pra esperar 2 anos. É pra tentar se olhar antes. Se olhe. O que não tá gostando? Não tá gostando de alguma coisa no rosto, no corpo, tá demorando pra emagrecer, tá pensando que vai voltar, não vai voltar, vai ser outro corpo. Mas se olhe com mais carinho e busque ajuda para que você se sinta melhor, para que a gente consiga ter um maternar mais saudável, por mais difícil que seja. E é difícil para todo mundo. E eu também vejo assim, claro, o Matheus tem 7 anos. Com certeza tem várias pessoas que estão nos ouvindo que têm os filhos mais velhos, né? Mas a minha crença também, assim, os desafios, eles modificam. Então, é claro que eles demandam menos do teu olho, né? Eu e a Letícia estávamos fazendo uma reunião essa semana. O Davi se enfiou dentro do closet com um monte de sapatos e ela, Davi. Então, assim, né? Pra mim, hoje, em relação a isso, já é mais tranquilo, né? O Matheus já fica ali. Só que surgem outros desafios. E às vezes é assim, hoje eu vejo que pra mim a educação é o maior desafio. Tu educar, tu passar valores pro teu filho. É muito mais desafiador do que a PLV lá atrás, muito mais desafiador do que o sono, porque hoje a criança até dorme. O meu ainda acorda de madrugada. Ele até dorme. Ainda acorda com 7 anos? Ai, acorda. meus filhos. Acorda. Por exemplo, assim, de uma semana inteira. Ele não vai acordar se ele estiver dormindo dentro do meu quarto com uma caminha no chão. E ele ainda vai dizer, tem noite que ele vai dizer, mamãe, ele vai dizer, oi, tá. Mas várias noites, amiga. Essa noite, ele dormiu a noite toda.
A noite passada, ele chegou lá, às vezes ele chega 1h da manhã. Mamãe, lá no meu quarto. Daí, oi, Matheus, eu vou lá, levo pra cama dele, às vezes faço dormir de novo e volto. Então, assim, quando a gente consegue voltar a dormir logo em seguida é bom, mas às vezes, tipo assim, é 4h30 da manhã, eu já tô quase despertando. Já não durmo mais. Então, por isso, assim, eu sou muito sincera. Essa questão do sono, eu não sei quando é que ela vai voltar. Se um dia vai voltar ao normal. Certo? Volta, né? Na adolescência das crianças, né? Acho que piora, porque daí vão começar a andar de carro. Mas é isso que eu ia te falar. A criança às vezes até dorme, mas que não dorme mais é tu na educação. Então, porque a preocupação muda, os valores mudam. Então, a maternidade, ela é missão mesmo. Eu acho que se eu fosse resumir, seria uma questão de missão. A maternidade, ela é missão. Ela é missão, é entrega, completamente. É amor incondicional. Então, transcende, né? Transcende a qualquer outra coisa. Eu vejo pessoas que, mas eu sou babá, eu cuidei de criança por muito tempo, eu sei o que é. Gente, só vai saber quem é mãe, sabe? Uhum. Então, assim, não é ir lá cuidar 3 horinhas, 4 horinhas por dia, não é isso. O educar, o dormir, envolve tantas coisas que só vai entender. Eu acho que, finalizando aí, né? A gente fica mais empática com outras mães, tu já notou isso? Sim. Que quando alguém vem falar assim, Letícia, eu tenho um horário aí contigo, mas a minha filha acabou de ter febre, vomitou, eu tô levando ela pro hospital, mas eu dou um jeito de atender ela em qualquer outro horário e não tem problema nenhum. Eu não fico com nenhum sentimento ruim. A minha secretária já fica, Letícia, eu disse, é filho. Se fosse comigo, se fosse o Davi, a gente ia fazer a mesma coisa. Então, assim, a gente fica mais empática, a gente fica muito mais, assim, com outras mães. Então, a gente se entende. Como a gente trabalha muito com mulher, né? A gente se entende. E é claro, né, gente? A maternidade tem muitas coisas boas, né? A maternidade, ela traz muito propósito de vida. Né? Nós não só falou coisa ruim, não, né? Não, mas é bom de terminar. Não, mas porque... Mas é porque o fato era, né? Como é que a gente lida com a maternidade em relação à carreira. Hoje, o nosso podcast, o tema era como que mudou a carreira, como é que foi o nosso negócio. Não é sobre a maternidade em si, né? Sobre até os porque momentos se a gente for falar de maternidade em si, eu acho que talvez também a gente seria cancelada, porque a gente não é... Nós somos muito práticas. E a Letícia, a gente não romantiza. Nada. E isso é verdade. Eu tenho que tomar um pouco cuidado, né? Porque eu trabalho com pessoas na questão terapêutica, mas eu, de fato, eu não romantizo. Assim como eu também atendo pessoas que têm infertilidade, né? Que eu sei que essa é uma grande dor. Então, eu tenho aquela velha história, né? Só tem problema com filho quem tem filho. E eu sei o que é. Nós sabemos o que é perder. E nós sabemos o que é tentar. Então, né? A gente sabe que é delicado. Quando a gente fala da maternidade, é delicado porque são tantas nuances. É gente querendo muito, é gente não podendo, é gente não querendo. Então, eu acredito, assim, que a maternidade é algo vivencial. Não é algo teórico, não é algo que a gente consegue explicar. Então, é algo vivencial mesmo. E hoje, né, dentro desse episódio, nós trouxemos com muita sinceridade como é que ficou a nossa carreira, o nosso negócio diante da maternidade. E vamos ver se eles querem mais sobre maternidade, porque eu acho que essa parte de como a gente já passou, de ser tentante e perder, isso é, pra mim, a parte mais difícil da maternidade. Até porque, o que acontece? Quando tu é gestante e tu aparece com o filho depois, todo mundo entende. Agora, quando tu é gestante e de repente tu não aparece com o filho, ninguém entende. Então, fim, né? Isso, silêncio total! Então tá, gente, é isto? É isso. Encerramos. Ui, meu Deus, acabamos num climão, né? Vamos pegar o lencinho. Então, até a próxima, galera. Beijos. Beijos.